Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, já era madrugada quando eu despertei com aqueles gritos lá fora. Na hora fiquei assim, meio confuso. Não entendi muito bem. Mas parecia que tinha alguém bêbado passando ali na rua, em frente de casa, e gritando. E eu imaginei que estava bêbado, porque não dava para entender direito o que ele falava. Parecia que estava com a língua enrolada. Só que de repente me deu um estalo, porque parecia que eu conhecia aquela voz. Pelo menos lembrava muito a voz do Flávio. Pulei da cama, fui até a janela, dei uma abridinha assim, de leve, e aí pude ouvir mais nitidamente. Aliás, deu também para ver a pessoa pela grade do muro. De fato, era ele. Era o Flávio. E realmente parecia bêbado. Lá da rua, ele falava. Só então eu podia entender. Não faz isso comigo, Cris. Ô, Cris, eu te amo, Cris. Nem outro homem vai te fazer feliz. Você tá me ouvindo? Cris. O engraçado é que ele não estava parado. Ele ia caminhando e falando aquilo, repetindo aquelas coisas. Até que sua voz foi ficando mais distante. Até porque, repito, ele falou em movimento. De qualquer maneira, embora tenha sido uma coisa assim bem bizarra, não posso dizer que não gostei. Porque ele tinha dito claramente que me amava. Naturalmente, era para mim que ele estava falando aquilo. Eu só não entendi aquela parte, quando ele disse aquela frase: não faz isso comigo, nenhum outro homem vai te fazer feliz. Aquilo eu realmente não entendi. Até porque não havia outro na minha vida. A verdade é que eu era apaixonada pelo Flávio. Tanto que quase fui atrás dele. Desde que me conhecia por gente, sabe que eu gostava dele. Já tínhamos ficado juntos algumas vezes. Na verdade, muitas. Inclusive, ido até pra cama. Muitas vezes. Só que, não sei, até aquele momento, pelo menos, eu nunca tinha entendido. Ele nunca quis ter nada sério comigo. Aliás, sempre que ficávamos juntos, ele pedia que eu não comentasse com ninguém. Principalmente o pessoal de casa. Dizia que era para evitar falatório. Não queria que ficassem pensando que ele estava se aproveitando de mim, já que não tínhamos assim um namoro sério. Lembro da primeira vez que ficamos juntos. Foi na minha festa de 15 anos. Quer dizer, não foi necessariamente na festa, mas depois. Ele me arrastou assim para um lugar longe de todo mundo e me deu um beijo na boca. Foi o nosso primeiro beijo. 15 anos. Nossa. Eu era praticamente uma criança. Quer dizer, não digo criança, mas adolescente, né? Meio bobinha. O fato é que, além do beijo, ele falou que eu estava linda e que não tinha conseguido resistir. Por isso tinha me beijado. Ah, se ele soube, quer dizer. Eu falo assim, se ele soubesse. Mas é claro que se ele não sabia, desconfiava. Até porque a gente, quando está apaixonada, não consegue disfarçar. Foi um dia muito feliz para mim. Não foi o mais feliz de todos, porque depois tivemos outros momentos marcantes e especiais. Primeira vez que a gente se entregou um pro outro, assim, completo. Rolou na praia, na areia. Depois, ainda tomamos banho de mar juntos. Os dois completamente nus. Não tinha mais ninguém ali, além de nós. Naquela hora, estava escuro. Éramos apenas nós dois.
Nós dois, o mar, a areia, o céu e as estrelas. Acho que aquele foi o dia mais inesquecível da minha vida. Porque além de ter sido a minha primeira vez, foi também com o cara que eu amava. Olha, dos meus 15 anos até eu completar 22, vivemos aquele romance secreto. Só que, repito, essa era a única coisa que me incomodava, sabe? Nesse tempo todo, ele nunca quis assumir assim alguma coisa séria comigo, nunca. Falava que me curtia, que me amava, mas não queria namorar sério. Não queria se prender a ninguém, era assim que ele falava. E sempre pedia que eu não comentasse, que eu não falasse de nós, para evitar que as pessoas ficassem nesse ponto. Ele era tão diferente dos outros rapazes que eu conhecia. Em casa, por exemplo, ninguém sabia que de vez em quando a gente ficava. Nem minha irmã, que era mais próxima de mim. A Crislaine era 3 anos mais velha do que eu. Já namorava o meu cunhado há quase 2 anos. Tinha ficado noiva exatamente naquela semana. Tínhamos nomes parecidos. Ela era Crislaine e eu, Cristiane. Não sei por que minha mãe resolveu colocar nomes tão parecidos. Só que desde pequena, ninguém me chamava de Cristiane, era só Cris. E de certo modo, isso é que nos diferenciava. Eu era a Cris e minha irmã, a Crislaine. Ou então somente Laine. Tanto que se estivéssemos nós duas ali no mesmo ambiente e alguém chamasse a Cris, só eu olhava. Sabia que era eu. Era automático. Minha irmã também estava vivendo um momento bonito da vida. Como eu já disse, tinha ficado noiva no sábado anterior. Teve um jantar assim bacana, emocionante, com a presença só das nossas famílias. Olha, não vou mentir. Mesmo o Flávio não querendo assumir nada sério comigo, eu fiquei ali imaginando nós noivando também. Quando você gosta do cara, é claro que você imagina, fantasia. Quando meu cunhado fez o pedido e colocou a aliança no dedo da minha irmã, eu fechei os olhos e fiquei ali sonhando acordada, imaginando que um dia aquele momento também aconteceria para mim. Era meu sonho, casar com o amor da minha vida, ter uma família, ser feliz ao seu lado. No domingo anterior, ainda emocionada com o noivado da minha irmã, eu inclusive conversei com ele, com o Flávio. E pelas tantas eu perguntei: Flávio, eu sei que a gente já falou sobre o assunto muitas vezes, mas quando que você vai assumir esse nosso lance? Que lance, garoto? Não vou assumir nada. Você tá careca de saber que eu não quero me prender a ninguém? Mas é que eu pensei que você também gostasse de mim. Até quando que você vai ficar me enrolando? Gostar de você eu gosto. Você sabe que eu gosto. Agora, por favor, não vem com esse papo. Às vezes, ele não era muito educado e muito menos delicado comigo. Sabe? Eu não levava a sério, nem ficava magoado, porque já estava meio acostumada. Era aquele o seu jeito. E aqui dentro do meu coração eu sabia. Ele gostava de mim. Apesar de não ser assim um cara romântico, de colocar o sentimento em palavras, eu sabia que ele gostava de mim. Ele dizia que curtia quando estava comigo. Principalmente quando íamos para a cama. Mas assim, sabe, que me amava. Com todas as letras ele nunca falou. E de certo modo, essa era uma frustração que eu carregava comigo. Pelo menos até aquela noite, quando ele passou bêbado ali pela rua, gritando. Sabe, caminhando e berrando aquilo.
eu achei tão maravilhoso, ao mesmo tempo tão esquisito, porque, repito, ele em tanto tempo de relacionamento, ele nunca tinha admitido que gostava de mim assim, mas assim, de um jeito romântico. E naquela noite ele passou ali e eu reconheci, era ele, dizendo que me amava. Até meu nome ele disse, quer dizer, não tinha como ser uma coisa, sabe? Era para mim que ele estava falando, mesmo com aquela língua assim meio enrolada. Eu quase fui atrás dele, mas fiquei com medo que a minha mãe acordasse, porque ela tinha o sono leve, e deve ter ouvido também aquela gritaria, né? E me visse indo atrás dele. Só por isso não fui. Mas aquela frase ficou ressoando na minha cabeça. Sabe, as coisas que ele falou. Repito, em pessoa, de cara limpa, ele nunca tinha dito nada parecido para mim. O máximo que ele dizia, e mesmo assim quando era meio obrigado, era que gostava de mim. Agora, que me amava, que era apaixonado, que eu era a vida dele. Sabe essas coisas que os caras falam quando estão gostando da pessoa? Isso ele nunca disse. Só que naquela noite, estranhamente, não sei se porque estava bêbado, ele falou. Tudo bem que estava de porre, deu para notar que ele estava alto. Mas é como dizem, né? Bêbado é como criança. Não mente, não finge. Quando tá bêbado, parece que a pessoa fala o que está sentindo. E para mim não tinha importância que ele só teve coragem de confessar que me amava, só porque estava gambá. O que me importava era que ele tinha dito finalmente. Não fui a única que acordou ali em casa. Com aquela berraria toda, né? Meus pais e a minha irmã também saíram na janela. Mas isso depois que ele já estava longe, para ver o que estava acontecendo. Eu ouvi o barulho da janela na esquina da outra parede se abrindo, que era o quarto da minha irmã. Antes de eu fechar minha janela, inclusive, cheguei a escutar o pai comentando com a mãe. Quem será esse louco? Você viu? Ele falou da Cris? Será que é a nossa filha? Mas eu quero saber dela, direitinho essa história. O pai nunca soube do meu envolvimento com Flávia. Na verdade, poucos sabiam. De todo modo, esse acontecimento, embora bizarro, embora meio esquisito, me deixou muito feliz. Pela primeira vez em 7 anos, o Flávio tinha dito que me amava. Adormeci sem conseguir desfazer o sorriso dos lábios, pensando, onde será que ele estava indo? Por que será que finalmente falou que me ama, embora desse jeito? No dia seguinte, adivinha, meu pai realmente veio conversar comigo, saber que bagunça que foi aquela. Eu, naturalmente, me fingi de sonsa, né? Disse que não sabia de nada. Aliás, cheguei a dizer que estava dormindo, que nem tinha ouvido ninguém gritando meu nome. Me fiz de desentendida para não ter de dar explicação, né? A Crislane, minha irmã, também escutou. Mas ela não veio comentar nada comigo. Nem me fazer nenhuma pergunta. Passei o dia todo esperando por uma ligação do Flávio. Na minha cabeça, depois do que tinha acontecido, ele com certeza viria falar comigo. Ou será que estaria envergonhado? Eu ainda lembrava, sabe, da voz dele, meio enrolada, mas... Cris, eu te amo! Como era um sábado, já que ele não se manifestou, mandei uma mensagem, perguntando se ele não estava a fim de fazer alguma coisa. Ele respondeu assim de um jeito bem estúpido. Não, eu não tô afim. Não tô com cabeça para sair. Eu falei, nossa, Flávio, o que houve? E ele mais uma vez respondeu assim, bravo. Não te interessa, menino, me deixa em paz.
Olha, eu fiquei sem entender nada. Sabe, como entender uma pessoa dessa? Será que ele tinha esquecido a declaração que tinha feito de madrugada? Eu esperava uma reação tão diferente dele. No entanto, ele estava estúpido, até parecia com raiva de mim, mas a troco de quê? De qualquer maneira, achei melhor não insistir. Alguma coisa podia ter acontecido e ele estava zangado com outra pessoa, aí, quem sabe, tenha descontado em mim. Fiquei trancado ali no meu quarto, esperando que o celular tocasse a qualquer momento e que fosse ele, né? Ou então que chegasse uma mensagem, ele pedindo desculpa. Sei lá, que queria sim me encontrar em algum lugar, só que isso não aconteceu. Ele não ligou, nem mandou mensagem nenhuma. Fiquei um tempão olhando a fotinho ali do perfil dele. Meu coração batia forte. Toda vez que eu lembrava das coisas que ele tinha dito, de madrugada, lá da rua. Na minha cabeça, ele tinha sido sincero quando falou aquelas coisas. Porque é como eu disse, né? Quando bebe, a pessoa não mente, não finge. No domingo, ele também não me procurou. Aliás, ele quase nunca me procurava. Era sempre eu que ficava correndo atrás dele ali. Sabe, apaixonado, né? Por isso, à tarde, peguei a bicicleta e saí para dar umas voltas ali pelo bairro. E acabei passando bem na frente da sua casa. Olhei, mas não o vi. Fui seguindo por mais alguns quarteirões. Depois resolvi voltar. E para minha surpresa, desta vez ele estava ali na frente. Parei a bicicleta, bem perto dele. Embora tenha notado que ele estava com um semblante assim bem esquisito. A gente se cumprimentou. Perguntei se ele estava a fim de sair. Ele falou que não. Aí perguntei assim como quem não quer nada. E sexta-feira, onde você foi? Sexta? Sei lá. Saí com os amigos? Por quê? Por nada. Acho que você exagerou um pouco na bebida, né? Como assim? Tá falando isso por quê, garoto? Em vez de responder, lembro que eu sorri. E depois eu falei. Adorei o que você fez, viu? Eu não esperava. Foi a melhor declaração de amor que uma garota como eu poderia sonhar. Ele franziu a testa. Deu um sorrisinho assim meio amarelo. Como ou se não estivesse entendendo o que eu estava falando, ou se de repente estivesse tirando uma onda com a minha cara. Tanto que perguntou. Declaração de amor? Você pirou? Nossa, Flávio. Eu percebi que você estava bêbado, mas não imaginei que você fosse dizer tudo aquilo e esquecer depois. Você passou ali na frente de casa, gritando meu nome, dizendo que me amava. Vai dizer que esqueceu isso, é? Ele não disse uma palavra, apenas continuou me olhando, como se estivesse querendo lembrar. Depois, para minha surpresa, perguntou: eu fiz isso? Você tá louca? Eu tô louca? Claro que eu não tô. Você fez. Eu não lembro disso. Mas, e a tua irmã? Ela também ouviu? O que é que ela falou? Todo mundo lá em casa ouviu. Até os vizinhos, né? Até minha irmã. Você não parava de gritar? Tá, mas ela falou o quê? Pra mim não falou nada. Por quê? Não, por nada, curiosidade. Bom, vou ter que entrar. Outra hora a gente se fala. Falou aquilo
e já foi entrando pelo portão, sem sequer me dar um beijo de despedida. Eu achei aquilo tão esquisito, a ponto de, juro, ter me passado uma coisa pela cabeça, na qual eu me recusei a acreditar. Sabia que ele era daquele jeito. Só que perguntou da minha irmã por quê. Algum motivo tinha. Repito, uma possibilidade passou pela minha cabeça, mas eu logo tratei de afastá-la. Ele era assim meio diferente, meio esquisitão, comparado com outros rapazes que eu conhecia. Tanto que nunca quis assumir nada sério comigo, mesmo a gente indo pra cama direto, e eu sabendo que ele gostava de mim. E depois daquela madrugada, sei lá, eu acreditei mais ainda nisso. Só que estranhamente ele teve aquela reação. Mesmo eu tendo ido falar com ele naquele domingo, tudo ficou por isso mesmo, ou seja, o dito pelo não dito. Será que... Não. Isso não. Aquele pensamento começou a me torturar. Era uma possibilidade, sabe, que rara, talvez nem existisse. Sabe, a chance de... Mas ao mesmo tempo, por que ele perguntou da minha irmã? Falou que nem lembrava do que tinha dito, mas por que perguntou da minha irmã? A semana passou, 2 semanas passaram, até que através da minha mãe, eu soube de um acontecimento. Eu tinha saído com uma amiga minha do serviço e acabei passando a noite lá na casa dela. Avisei os meus pais, claro, né? Eu nunca dormia fora sem avisar. Até que no domingo, depois do almoço, quando voltei para casa, assim que entrei pela porta, notei que a minha mãe estava com uma cara estranha. Ela estava sozinha ali na sala, vendo televisão. O pai devia estar no quarto. A Crislaine devia ter saído com o noivo dela. Quando a mãe fez aquela pergunta, juro, eu não entendi nada. Tua irmã te ligou? Ela te contou o que aconteceu ontem à noite? Não, mãe. Ninguém me ligou, mas o que houve? Por que a senhora está com essa cara? Por quê? Sabe aquele amigo de vocês, o tal de Flávio? Você não acredita o fiasco que ele aprontou aqui na frente ontem à noite? O Flávio? Mas como assim, mãe? O que ele fez? Apareceu bêbado aí no portão. Aliás, acho até que foi ele que fez aquele papelão. Algumas semanas atrás, você não lembra? Não, mas... Tá, mas o que ele queria? Por acaso ele veio atrás de mim? De você? Não! Ele queria falar com a tua irmã. Começou a dizer que amava a Crislaine, que não era para ela se casar com o Sérgio. Pensa na confusão que deu. Você não está sabendo de nada mesmo? O Sérgio estava aqui em casa nessa hora. Tivemos até que chamar a ambulância por conta da surra que o Sérgio deu naquele rapaz. Onde já se viu, sabe? Beber e vir armar confusão aqui em casa. O pior é que fez os dois brigarem, a Crislaine e o Sérgio. Eu escutei aquilo e desabei. Meu Deus. Então não tinha sido para mim que ele se declarou naquela madrugada? Ele tinha dito meu nome. Mas pelo jeito não tinha sido para mim que ele dirigiu aquelas palavras. Mas para minha irmã. Ela também era Cris. Era o começo do seu nome. Mas ninguém a chamava de Cris. Nunca.
Eu era a Cris. Tanto que, como eu disse lá no começo, quando nós duas estávamos num ambiente e alguém chamava pela Cris, ela nem olhava, sabia que era para mim. Por isso, aquele dia que ele ficou mais interessado em saber da reação dela do que da minha, quando eu fui lá conversar com ele. Olha, eu fiquei sem chão. Fui vê-lo depois, ele já estava em casa. E minha mãe não tinha exagerado. Estava todo machucado. E quando o confrontei, ele admitiu que realmente tinha feito o tal do fiasco. E depois, para minha desilusão, nem precisava, né? Naquela altura do campeonato. Mas de qualquer maneira, para minha decepção, ele confessou. Eu sempre gostei da tua irmã, Cris. Desculpa nunca ter falado assim claramente, né? Nem sei o que dei em mim, mas perdi o chão quando eu soube que ela tinha ficado noiva. E eu não queria que você ficasse bravo comigo, porque eu nunca quis te usar, viu? Te peço desculpa, tudo mais. Eu gosto de você, assim, quando a gente fica, mas não é a mesma coisa. Não foi assim num primeiro momento que ele confessou. Tive de insistir muito para que ele me desse uma explicação, porque pelo menos isso ele me devia. Imagine como que eu me senti. Foi como se tivesse levado uma facada no meio do coração. Ele ainda me falou que já tinha ficado algumas vezes com a minha irmã. Ele admitiu. E até ido pra cama com ela também. Mas que isso já fazia muito tempo. Ela que nunca quis ter nada sério com ele. Mesmo sabendo que ele gostava dela. A exemplo dele, que também nunca quis nada sério comigo. Pelo jeito, ela o fazia de bobo e ele descontava em mim. Era por isso que ele não me assumia. Quer dizer, não me assumia porque não tinha porquê, né? Mas isso ajudava. O fato de ele gostar da minha irmã. Era dela que ele gostava. Aquela noite, quando estava bêbado, a Cris que eu ouvi da sua boca não era eu. Não era para mim. Era para minha irmã. Mas ninguém a chamava de Cris. Como que eu ia imaginar? Foi a pior descoberta da minha vida. Isso me afundou numa depressão tão grande, numa tristeza sem fim. Acabou com o meu mundo. Foi tão bom, foi tão bonito aquela noite. Mesmo com a estranheza daquele acontecimento, de repente se acordar no meio da noite e ver que tinha alguém lá fora, dizendo umas coisas assim, enroladas, com dificuldade. Logo deu para perceber que fosse quem fosse, estava bêbado. Aí quando achei a voz muito parecida com a do Flávio, abri a janela fresquinha e olhei, e era ele, dizendo que me amava. Dizendo que nenhum homem no mundo me faria mais feliz do que ele. Eu estranhei. Não tinha homem nenhum além dele na minha vida. Só depois eu descobri. Não era para mim. Não era para mim. Não era para essa Cris boboca e apaixonada. Era para outra. Para minha irmã. Que nem sabia que ele existia. Que não gostava dele. Ela está lá com o noivo dela. Vai se casar com ele. Acredito que seja dele que ela gosta. Enquanto o Flávio vai ficar choramingando, chupando no dedo, amargando a desilusão. Desilusão que eu também estou sentindo.
que eu vou tentar tirar do peito. Porque, meu Deus, nessa tristeza, nessa depressão, nessa melancolia que eu fiquei depois de saber de tudo isso, eu não vou conseguir mais viver. Eu simplesmente não vou.